Olá, eu sou Neila Fontinelli e este é o Economia e Finanças, uma parceria da TV O Povo e do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, o IBEF. Fortaleza tem finalmente um novo plano diretor. A lei que rege os planos de desenvolvimento da cidade deveria ter sido revisada em 2002, mas só agora teve uma atualização. E entre as novidades está a divisão de Fortaleza em zonas de ocupação e preservação, norteando os locais para onde a cidade deve crescer. E este será um dos assuntos do programa de hoje. Também iremos discutir o que precisa melhorar na área de logística para que as empresas locais possam se desenvolver. E para falar sobre o plano diretor, estão conosco o vice-presidente do Sindicato da Construção Civil, André Montenegro, e o arquiteto Jaime Leitão. E eu queria agradecer a vocês a participação no programa e queria pedir aqui a você, André, você, Jaime, para que vocês pudessem fazer uma avaliação desse novo plano diretor, no que ele vem melhorar as condições da cidade. Tá bem. O novo plano diretor, ele passou por um longo período de discussão, né? Recentemente nós participamos de várias audiências públicas na Assembleia. Ele foi discutido também com a comunidade, né? E depois de longas audiências públicas, de 22 audiências públicas em um ano eleitoral, nós saímos com um plano diretor que não digo que seria o ideal para Fortaleza, mas foi o que nós conseguimos realizar, né, em discussões das mais diversas possíveis, né, com os movimentos populares, os empresários, e culminamos com isso aí. É um plano diretor longo, tá? São 324 artigos, talvez um dos mais longos do Brasil. Pra você ter ideia, no Rio Grande do Norte são 125 artigos. O nosso, ele teceu alguns detalhes que talvez não fosse o foco, mas, como estou dizendo, foi o que a gente conseguiu fazer. Jaime, qual a sua opinião sobre esse plano? Neila, de um modo geral, eu acho que se exacerba ou se superestima o papel e o resultado de um plano diretor numa cidade como a nossa. Por que uma cidade como a nossa? Uma cidade muito pobre, marcada pela informalidade, e, na verdade, o papel do plano de indutor tem sérias limitações na questão da limitação mesmo das políticas urbanas, de controle urbano e de planejamento urbano. Eu diria que quando as pessoas, na verdade, estão aí falando em plano diretor, ou quando eu vejo notícias na imprensa de que a cidade vai receber um novo plano diretor, é como se as pessoas estivessem dizendo assim, finalmente Fortaleza vai passar por controle e por planejamento urbano, que é uma coisa que as pessoas, vamos dizer assim, não entendem, podem até não entender, talvez nem intuir, mas sofrem dos efeitos disso na sua vida desde a hora que acordam até a hora que vão dormir, né? Tentando caminhar por calçadas que não existem, tentando pegar um transporte coletivo onde ele não existe, onde ele é péssimo, caminhando numa calçada sem a proteção de árvore, procurando um espaço de lazer para si, para sua família, para crianças, e descobre que a cidade não tem espaço nenhum para isso. E isso acaba tendo reflexo na empregabilidade, quer dizer, há uma série de coisas que realmente influenciam a nossa vida e o nosso dia a dia, que é a questão da cidade. Você está querendo dizer, então, que o problema não é a lei, é a gestão? Eu diria que primeiro, é a questão da estrutura administrativa. Eu acho assim, planejamento urbano é uma coisa que é, por definição, uma política de médio e longo prazo. Então, por exemplo, uma coisa muito importante daqui a 30 anos deveria provavelmente ser objeto de um estudo, de uma análise e de uma lei localizada agora. Um exemplo que eu sempre uso, há 25 anos atrás, a gente discutiu a possibilidade de fazer um alargamento, por exemplo, na rua Padre Valdivino, 25, 30 anos atrás. Naquele momento, o alargamento seria um mero decretozinho municipal, bobo, de uma página, criando a possibilidade de um alargamento de 5 metros para cada lado. Não havia nenhum prédio, nenhum edifício na Padre Valdivino, e ao longo desses últimos 20 anos, as aprovações teriam acontecido já deixando esses 5 metros de previsão de alargamento, e hoje esse alargamento seria uma coisa facílima de se fazer. Como não existe uma estrutura de planejamento profissional na cidade, por quê? Porque por causa da questão da própria estrutura do Estado, você troca equipes, né, inteiras, né?
Você não tem... O IPLAN foi esfacelado na época do nosso prefeito Juraci Magalhães. Então, o que você vê é que nada é feito para a gestão seguinte. O pouco que é feito para agora. Falta, na realidade, uma política de Estado, né? Não é política de governo. E é bom frisar também que o plano diretor ele não acaba agora. Ele não acabou. O plano diretor tem as leis complementares, que é a lei de uso e ocupação do solo, que é a nossa lei de 78, né? Muito desatualizada. Tem o sistema viário também. Então tem muito trabalho para frente. O plano diretor apenas norteia algum tipo de planejamento. E o que é muito triste... Isso para os próximos 10 anos, né? E um plano muito discutido, acho que a discussão começou em 2006 e ela se aprofundou até o fim do ano passado, sendo aprovada a lei, ainda com muitas críticas com relação à lei, como você mesmo frisou, deve ser muita coisa norteada por leis complementares. Faltou, na realidade, nesse plano, algum acompanhamento técnico de técnicos de Fortaleza, tá? Houve participação popular, que foram feitas audiências em vários, né, em vários bairros, mas o plano diretor ele é um instrumento de planejamento, como o Jaime estava falando. E faltou participação de técnicos mesmos, pessoas que têm o dia a dia o planejamento da cidade. Mas os técnicos não foram chamados? Não, na realidade são técnicos da prefeitura. Né? Nós recebemos muitas queixas, né, de técnicos que realmente trabalharam no plano diretor anterior, PDFOR, né? O LegFor. LegFor, desculpa. O LegFor estava pronto. A verdade é que Fortaleza tinha um plano diretor que estava pronto. Pronto por equipe de técnicos tarimbados, de arquitetos tarimbados da semana, das regionais. Aí houve uma mudança, entrou a nova prefeita e resolveu-se, as pessoas que entraram então nos diversos órgãos resolveram então fazer tudo de novo, né? Recomeçar. E algumas pessoas participando desse processo não tinham experiência nenhuma nessa área. Eu pessoalmente como arquiteto, tenho um entendimento de que a questão da participação popular ela é interessante como subsídio, mas ela é completamente absurda você pensar em fazer planejamento urbano a partir da consulta popular. Ela pode ser um subsídio, mas trata-se de uma questão técnica, né? Como a gente viu, a Padre Valdivino, não se fez o decretinho de uma folha há 25 anos atrás. Hoje tem prédio de um lado do outro da Padre Valdivino. Quando é que vai se alargar a Padre Valdivino? Nunca mais. Está se discutindo agora se vai colocar um túnel embaixo da Padre Valdivino, ou um elevado na Padre Valdivino. Então não tem solução. O binário com Antônio Salles, que é a rua de maior movimento de Fortaleza, que era Padre Valdivino, é impossível. Então, tudo isso, na verdade, só será possível, e agora não adianta pensar no passado, que já não tem mais jeito, mas para a gente não caminhar para um desastre completo em Fortaleza, me parece que a única solução é que existe em qualquer lugar do mundo, é ter uma estrutura profissional, respeitada, bem paga, de engenheiros, arquitetos, de urbanistas, economistas, uma estrutura de um órgão de planejamento e que não esteja sujeito às ideias brilhantes ou aos achados do prefeito de plantão, de quem foi eleito. Eu acho que deve ser de outra forma, acaba com o planejamento e vamos fazer de outra forma. Mas no que o plano diretor vai mudar em Fortaleza? O que ele vai efetivamente alterar o desenvolvimento de Fortaleza? Olha, o plano diretor ele instituiu uma novidade interessante, que são as zonas especiais, né? Principalmente as zonas especiais de interesse social, né? E hoje, na realidade, a gente vive um grande caos urbano, né? A favelização cada vez aumentando mais. Hoje Fortaleza tem em torno de 640 favelas. Pra você ter uma ideia, o Rio de Janeiro tem 720, né? Então é um caos, é uma informalidade estúpida, né? Criou-se zonas especiais de interesse social, são 3 tipos de zonas. Tipo 1, tipo 2, que são zonas já invadidas, que vão tentar se regularizar, suprindo de infraestrutura, que não adianta só regularizar, né, Jaime? Você tem que suprir aqui de infraestrutura, saneamento básico, né? Dar uma qualidade de vida para aquelas pessoas que moram lá. E os vazios urbanos, que são vazios que foram feitos manchas no plano diretor, né, que ficaram reservados para construção de habitações de interesse social. Essa foi uma das grandes polêmicas que nós tivemos, né, porque nós achávamos que nós não somos contra, nós empresários da construção civil, nós não somos contra as leis, nunca fomos. Nós somos contra a pré-determinação, a pré-mancha, que a gente chama dentro do corpo, porque poderia gerar uma invasão.
Mas, para nossa surpresa, até o momento, graças a Deus, não houve isso. Tá? E outra coisa também, que eu acho que ficou muito simplório, é você dividir a cidade em duas grandes zonas. A macrozona ambiental e a de ocupação. Esquecendo que os bairros, eles têm vida própria, né? Eles têm que ter o seu planejamento também, né? Integrado, né? Então eu aponto assim como uma falha esse macrozoneamento muito grande. Embora o meio ambiente, né, com esse novo plano, ele foi bastante contemplado, com várias zonas acrescidas, né, às anteriores, né? Jaime, o que você viu que vai realmente alterar o perfil de Fortaleza? Eu honestamente não acredito que um plano diretor, seja qual for, esse ou qualquer outro, dentro de um cenário da inexistência de uma estrutura de planejamento urbano, de uma estrutura sólida e consistente, da inexistência de uma política de recuperação urbana para Fortaleza consistente. Eu não acredito que qualquer plano diretor venha a ter qualquer efeito palpável para a população, né? Eu acho que a coisa começa... Passa por uma reforma do Estado. Uma reforma de profissionalizar a estrutura do Estado. Profissionalizar a estrutura do Estado. Aqui nós estamos falando da Prefeitura, né, do Poder Municipal de Planejamento, né? Fazer uma reforma, não permitir que ao sabor das administrações se esvaziem os órgãos ou se coloquem pessoas que não têm preparo. Deixar uma estrutura profissional. Uma estrutura profissional, né? A própria secretaria, né, Jaime? A SEMAN. Exatamente, Pode botar ali Jesus Cristo para administrar a SEMAN, que não adianta, porque é um órgão esfacelado, né? Faz muito tempo que não tem concurso, as instalações são ruins. Parece que tem 4 analistas de projeto para uma cidade de 2 milhões e meio. Isso a gente continua falando no próximo bloco. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo. Agora vocês ficam com a frase do presidente Lula durante a reunião dos líderes progressistas no último sábado no Chile. Esta é a primeira crise na qual não estamos precisando de que os ricos nos deem dinheiro. Não estamos chorando, não estamos pedindo nada. Até já. Estamos apresentando Economia e Finanças. Voltamos com Economia e Finanças. Estamos de volta com Economia e Finanças, uma parceria da TV O Povo e do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, o IBEF, e vamos continuar falando sobre o plano diretor de Fortaleza com o vice-presidente do Sinduscon, André Montenegro, e com o arquiteto Jaime Leitão. Obrigada mais uma vez pela participação de vocês no programa. E eu queria que você, André, continuasse seu pensamento com relação às estruturas que existem hoje para gerenciar a cidade. Eu estava falando da SEMAN, né? A SEMAN é a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de Fortaleza, é lá onde ocorrem as aprovações, os licenciamentos ambientais de todos os projetos, né? O que a gente nota é a desestruturação, ela está desestruturada, não tem estrutura para dar. Nesses 2 últimos anos, onde a construção civil teve um grande avanço, né? Nós fomos muito prejudicados, nós empresários da construção civil, pela falta de dinamismo dentro da SEMAN. Não é culpa dos técnicos. Os técnicos são bons, agora o quadro é insuficiente, a estrutura está totalmente aniquilada, né? Você entra numa sala, tem 10 pessoas trabalhando numa sala, que eles têm que ter concentração, porque são técnicos, né? São projetos de responsabilidade, que a pessoa tem que dar um parecer. E não tem estrutura, né? Recentemente foi lançado o plano, né, do Lula para a construção de 1 milhão de habitações. Nós estamos muito preocupados aqui em Fortaleza. Serão 25 mil habitações em Fortaleza, segundo a reivindicação da Prefeitura. Como dar vazão para isso, né? Então nós estamos muito preocupados com isso, porque realmente, se não se estruturar o Estado, né, o município, o Estado, para alavancar a construção dessas, isso nós vamos ficar atrasados em relação a outros estados e municípios, né? Jaime, qual a sua opinião? No caso da SEMAN, a SEMAN entregue a uma arquiteta, uma técnica extremamente competente, que é a Daniela, mas eu concordo com o que você está dizendo. Quer dizer, essas estruturas estão tentando sobreviver em meio à desestruturação, à falta de recursos, né?
Que não é de agora, né? Você falou não mesmo. De agora, não de agora. Queria dizer que isso, na verdade, a história vem de várias administrações, né? Por exemplo, o prefeito Juracy dizia, eu planejo fazendo e faço planejando. Com aquela verve que era a característica dele, né? Que fez dele uma pessoa tão popular com o eleitorado de Fortaleza. Mas, na verdade, ninguém planeja fazendo, ninguém faz nada planejando, né? Você vai fazer uma edificação, você tem que ter um projeto bem feito, estudar o solo, fazer uma maquete, fazer simulações, antes de fazer um prédio. O que é que se diria em relação ao tecido urbano complexo de uma cidade com quase 2,5 milhões de habitantes? Ter esfacelado o IPLAN foi um crime para Fortaleza, um crime completo. Então, hoje, quando as pessoas dizem assim, o plano diretor vai resolver, não. O plano diretor é apenas um instrumento, um dos instrumentos, mas de nada adianta se não houver uma política consistente, se não houver uma reforma administrativa na Prefeitura de Fortaleza completa. Eu diria que é pegar o organograma e começar do zero. Está aqui o prefeito, à direita dele tem que ter o órgão de arrecadação, que é importantíssimo, que é onde entra o dinheiro, à esquerda, do lado do coração, tem que ter o planejamento urbano. E esse Instituto de Planejamento tem que ser um instituto, vamos dizer assim, blindado contra influências políticas de administrações sucessivas. Deve ser um instituto profissional, bem pago, com meios. Existe dinheiro para isso, numa cidade com 2,5 milhões de habitantes. Claro que existe, né? Os recursos não são bem aplicados. Mas, quer dizer, não ter uma política de planejamento urbano consistente é um absurdo. Enquanto isso, volto a dizer, o espaço urbano de Fortaleza vai passar pelo que a gente está vendo hoje. Outdoor na cidade inteira. A quem interessa isso? A Prefeitura de São Paulo agora, o prefeito de São Paulo deu prova disso, fez uma operação na Cidade Limpa. Mas Fortaleza, a Prefeitura também anunciou uma medida semelhante, né? Desculpe, mas dá a questão é o fazer. Dá para rir. Quando falam sobre isso, eu vi uma matéria no jornal dizendo que eles iam regulamentar os outdoors da cidade. O que é regulamentar? É pagar uma taxa para cada outdoor? Quer dizer, se você pagar uma taxa de R$30 para um outdoor, ele deixa de ser inconveniente para a cidade? Creio que não. Então, vamos olhar para São Paulo, o que é que São Paulo fez? Ele simplesmente tirou. Não dá para conviver com placa outdoor numa cidade desse tipo, porque isso degrada o espaço urbano, isso acaba com o conceito de cidadania, isso enfeia a cidade, né? Você derruba árvores para levantar colunas de ferro para publicidade, né? Hoje você olha em Fortaleza e você vê os exemplos disso, né? Em cada esquina hoje da aldeota tem 4, 6, 8 postes de 50 por 50 com fotossensores em todas as esquinas. Às vezes em calçadas com 1 metro de largura, tem um poste com 50 centímetros no meio da calçada. Ora, isso não existe nem na África. Então a pessoa que está andando ali, uma senhora ou uma pessoa com carrinho de bebê, tem que descer para a rua para deixar um poste para fotografar. Já me disseram que esses postes estavam lá e que queriam fotografar quem passasse, quem cruzasse o sinal. Como o faturamento começou a cair, agora colocaram um segundo poste para pegar a pessoa com excesso de velocidade. Então você tenta passar pelo sinal amarelo e é multado com 63 km por hora. André, eu queria voltar à discussão para essa questão dos órgãos que cuidam da cidade. Ano passado teve um problema sério com o Ministério Público, a SEMAN, IBAMA, esses órgãos que regulamentam essa parte ambiental. Com esse plano diretor, vai ser ficou pelo menos claro o que é essa área ambiental e esse conflito entre o que é permitido pelo IBAMA, o que é permitido pela SEMAN? Tá, isso aí, nós recentemente participamos da Comissão Imobiliária da CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, onde foi debatido problemas ambientais, não é um problema só de Fortaleza. Mas independente desse plano diretor, nós já tínhamos regulamentações, nós já tínhamos no plano anterior, nós já tínhamos as áreas onde podia ser construído, onde tinha que ter preservação ambiental, né? Essa ampliou um pouco e tem outras diretrizes. Mas o plano principal não é isso, é a área de influência dos órgãos, né? Que precisa ser bem definida, né? E no plano não foi definido? Não, isso aí não é competência do plano, isso aí é competência da Constituição, é dizer, a resolução CONAMA, um órgão nacional, dizer onde é que vai a competência do IBAMA, da SEMASSE e da SEMAN. No nosso caso aqui, eu acho que está bem claro, porque a SEMAN é o órgão ambiental e nós temos o Conselho de Meio Ambiente, tá? Nós temos um órgão e temos o Conselho.
Então, tudo que diz respeito ao município tem que ser licenciado pelo município. Mas pelo menos a incerteza jurídica, qual é a área para construção e qual é a área para preservação, isso foi alterado. Nós temos isso aí, está bem definido como estava no plano anterior, mas existe uma dubiedade de interpretação, por isso o Ministério Público tem entrado muito nisso aí. O Ministério Público tem a sua função social importantíssima, né, na preservação das leis e de tudo, né? Mas eu acho que às vezes a interpretação extrapola um pouco, né? Eu tenho até a impressão de que essa extrapolação, vamos dizer assim, às vezes de competências, ou acontece até como resposta a uma sensação generalizada que a sociedade tem, com toda justeza, de que nós estamos completamente à deriva como cidade, que é verdade, né? Fortaleza, quer dizer, como não houve política de alargamento de vias, quando o trânsito de Fortaleza infartar, ele vai infartar todo. Já está infartando. É claro, porque, veja bem, a grande coisa de uma cidade xadrez é que você, quando a via principal está congestionada, você pode andar pelas vias secundárias, né? Mas no final, quando você terminar, que isso vai virar um grande painel de xadrez, com um sinal em cada esquina, esse trânsito vai infartar todo de uma vez só. E nós estamos caminhando para isso seguramente, sem nenhuma dúvida. Então, eu acho até que essa questão da competência dos órgãos, às vezes a exacerbação da influência do Ministério Público, acontece na esteira de um vazio, na esteira de uma sensação que a população tem, que a cidade tem de falta de rumo. Mas às vezes é muito fácil, né? O que acontece no meio ambiente? O meio ambiente é uma bandeira hoje muito leve, todo mundo tem essa bandeira, né? É uma bandeira leve, politicamente correta, as pessoas tiram muito proveito delas. Mas às vezes a gente é imputado de coisas que realmente nós não fazemos. Nós, construtores, né? Temos endereço certo, nossos projetos têm que ser aprovados, passam pelas mais, às vezes, absurdas exigências ambientais, né? Mas nós a cumprimos. Nós, para tirarmos um alvará, uma licença, nós temos 3 licenças para tirar. Para começar um prédio, você precisa de licença, você precisa incorporar uma obra. Então, é uma via crucis. E a gente não aceita a rotulação que nós estamos depredando o meio ambiente. Porque as leis existem, então se mude as leis. Nós trabalhamos dentro da lei. É claro que existem construtores e construtores. Para aqueles que não cumprirem a lei, tem que demolir o prédio mesmo. Está construindo área de preservação permanente, chega lá e demole o prédio. Nós não concordamos com isso. Agora, mudar a regra do jogo, depois de um alvará tirado, de uma licença ambiental, tudo isso é um absurdo. Você já é uma insegurança, porque você já investiu muito no empreendimento. Você passou por uma via crucis de aprovação e de repente chegar e uma obra sua ser embargada, jogando todo um planejamento, um fluxo de caixa, você às vezes pode até chegar a quebrar uma empresa por conta disso. E outra coisa, o poder público, ele tem que ser um só e tem que ter um peso e uma medida. Se você me pergunta qual é a lógica de um prédio que está sendo construído hoje, sei lá, na Rua Ana Bilhar, tirar uma licença ambiental, é um absurdo sem pé nem cabeça. Isso, na verdade, a zona urbana já consolidada. Isso acaba criando pequenas máfias, né? Onde se cria uma dificuldade, você tem que contratar uma pessoa para fazer um projeto de estudo de impacto ambiental. Estudo de impacto ambiental de um prédio numa zona urbana. Isso é um absurdo. Isso gerando, sabe o quê? Aí agora gera uma chamada compensatória ambiental, que é mais uma taxa. Isso agora é o novo plano diretor? Não. Isso é uma lei federal. Gera uma compensatória ambiental que só Fortaleza praticamente cobra no Brasil todinho. Nós temos uma compensatória. Se você for fazer um prédio aqui na Aldeota, em zona urbana consolidada, com esgoto na porta, você tem que pagar uma compensatória ambiental a título que você está prejudicando o meio ambiente. Agora não sei em quê. Tá? Mas tem impacto, né? Esgoto, toda essa situação, água. Mas o esgoto já, lixo. Gera às vezes uma bitributação. A lei é bem clara. Quando você tem zonas com mais de 100 hectares, tá? Quando você tira areia em um rio, você paga compensatória ambiental. Aí gera bitributação quando eu estou fazendo um prédio. Está entendendo? Então, esses absurdos a gente tem que combater, a gente não aceita. No plano diretor mesmo, naquelas discussões acaloradas, né, a gente
falando que nós éramos os degradadores do meio ambiente. Eu desafiei a nós fazermos um sobrevoo em Fortaleza e fotografarmos quem realmente está construindo área de preservação permanente. É preciso parar com essa demagogia, né? Quem, na verdade, agride o meio ambiente é a miséria. Por culpa nossa, de todos nós. Culpa de culpa todos. da sociedade, que está empurrando essa... Quem está construindo em cima de rio, em manancial de água e tudo, são áreas de invasão. Né? Eu queria agradecer.